Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque aqui pela TV Sim SBT. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre um momento que está chegando, que é falar sobre o mês de maio. Um mês que tradicionalmente a nossa sociedade, todos nós, falamos muito em casamento, mês das noivas, mas para falar justamente sobre esse momento de união, é bom a gente saber sobre alguns pontos que podem, inclusive, beneficiar ainda mais essa união para evitar conflitos. Por isso, o papel dos cartórios aparece muito nessa conversa que nós vamos ter a partir de agora com a nossa convidada que está presente aqui na nossa edição do Em Destaque. Trata-se de Carolina Romano, ela que é diretora de tabelionato de notas do Sinoreg Espírito Santo. O Sinoreg é o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado. Bem-vinda, Carol. Obrigada, bom dia a todos os telespectadores, obrigada pelo convite. E realmente esse é um tema relevante, já que nós estamos no mês das noivas. Pois é verdade, já começamos o mês de maio, bem lembrado. Carol está atenta com a gente aqui nessa edição, até para trazer muita explicação, né? Através, inclusive, dos cartões, como eu falei, né? Onde pode evitar conflitos. Acho que a nossa conversa hoje vai entrar muito por isso, né? Claro. Eu sempre digo que o momento ideal de se chegar a um acordo em relação a tudo que vai vigorar durante aquele casamento, que vai prevalecer durante a união, é melhor que a gente consiga resolver antes, né? Não tem aquele ditado, enquanto a gente está junto é meu bem, depois meus bens? É mais ou menos isso que a gente vai falar aqui hoje. Exatamente. Carol já trouxe justamente esse espírito dessa conversa, até para que, como eu falei, né, evita conflito, né, por causa de acordo. A gente tem um costume de chamar de pacto pré-nupcial, o que a gente quer tratar aqui, mas até antes mesmo dessa conversa começar, a Carol me explicou muito bem que o nome oficial, inclusive, do que se registra no cartório, anotei aqui, Carol, é pacto antinupcial. É isso? Isso mesmo. Pacto antinupcial, que é esse famoso acordo que o casal vai estabelecer antes do casamento, criando ou fixando essas regras, tanto patrimoniais, daquilo que vai vigorar na constância dessa união, tratando da escolha do regime de bens ou de outras questões patrimoniais, mas que também pode versar, pode abranger questões existenciais. E a gente vai entender essas diferenças nessa conversa. Mas o importante, acho que começar, né, falar sobre o pacto antinupcial é a função patrimonial, então. Ela é a principal. O pacto antinupcial, ele tem como uma função básica estabelecer a escolha de um regime de bens diferente do regime de bens que a lei escolhe, que a lei elege. Se o casal quiser comparecer ao cartório para casar, o cartório vai analisar os documentos, analisar a situação e vai verificar qual é o regime legal aplicável. E aí nós temos dois regimes legais. O regime da separação obrigatória, que, por exemplo, é o regime para as pessoas que não fizeram a partilha de bens ou para a mulher que está grávida e que já vai casar novamente. Então, a lei coloca aí esse regime da separação para evitar uma confusão no patrimônio. E existe o regime que é o mais comum, que é o da comunhão parcial de bens. Então, na maioria dos casos, o regime aplicável vai ser o da comunhão parcial de bens, ou seja, aquele meio a meio. Tudo que for adquirido durante o casamento é presumidamente dos dois em partes iguais, 50% para cada um. Se o casal quiser estabelecer algo diferente disso, o instrumento válido, a única maneira de fazer alguma diferença é por meio do pacto antinupcial. Se fizer um acordo particular, eu vou fazer um termo escrito, isso não tem validade, não vai ter eficácia. O que o Código Civil estabelece é que esse pacto antinupcial, ele vai ser feito obrigatoriamente por um instrumento público, um tipo de escritura pública, por assim dizer, e essa escritura tem que ser apresentada junto com os demais documentos no momento da habilitação do casamento. Então eu tenho que pensar nele antes e pensar bem, pelo visto, né? É muito importante programar. Ah, tá. Então aí, ó, já entra a palavrinha para a gente programar também essa discussão sobre o uso desse instrumento, o pacto antinupcial. E aí, Carol, é uma coisa que a gente vai perguntar, né? Todo mundo pode fazer isso? Todos os casais que procuram, né, a união civil podem ter acesso a esse instrumento?
A princípio, sim. A princípio, todos os que forem casar podem estabelecer essas regras que vão valer durante o casamento. Então, podem escolher o regime. De novo, existem as situações do regime de separação obrigatória. Nesses casos, aí, em geral, não se admite a modificação de regime por meio de pacto, a não ser uma situação bem recente, que é a situação dos maiores de 70 anos. Essa é uma grande novidade aí. Acho que foi muito divulgado na época do casamento do Amado Batista. Sim, por causa da diferença de idade do casal. Por conta da diferença de idade. Porque o que diz a lei? A lei estabelece que os maiores de 70 anos devem se casar obrigatoriamente em um regime chamado de separação legal, separação obrigatória, sem pacto. A própria lei já vai colocar esse regime da separação obrigatória. Só que o que entendeu o STF nesses casos? Bem, não podemos presumir que a pessoa, por ter 70 anos, não está na plena capacidade, que ela não possa escolher o que ela está fazendo. Então, nesses casos, os maiores de 70 anos, eles agora podem fazer o pacto antenupcial para estabelecer qualquer regime, mesmo comunhão universal. Então, se quiser se casar uma pessoa de 70 anos, conheceu, se apaixonou, como foi o caso, por uma de 20, qualquer que seja a diferença de idade, qualquer que seja a idade, pode fazer o pacto e escolher o regime que quiser, inclusive da comunhão universal. Ótimo. Esclarecimento é um ponto muito importante desse programa. Acho que a gente está fazendo isso com a nossa convidada, lembrando que a Carol Romano, ela é diretora de tabelionato de notas do Sinoreg Espírito Santo. E aí, quando a gente agora entra para falar, né, tudo que o pacto antinupcial pode proporcionar, a gente vai entrar em muitos exemplos, né, Carol? Porque vai depender, claro, de muitas das situações envolvidas das duas partes e do que elas querem dessa união também, né? Protegendo o patrimônio ou pensando no que vão adquirir depois, né? E aí, por isso, até para evitar os conflitos, como nós falamos, acho que é um ponto muito sensível para você. Nesse mês, como a gente falou aqui, esse assunto fica muito mais, né, presente, fique com essa explicação. Mas vai pensando daqui para frente também, a partir, né, de tudo isso que a gente tem para apresentar. Por exemplo, se a gente pensa, então, na divisão de bens, a gente pode fazer qualquer divisão e colocar nesse pacto antinupcial? A gente não faz a divisão em si, na maioria das vezes, mas escolhe os critérios que podem vigorar durante o casamento. Exato. Então, a gente tem como exemplo, vamos supor, o casal quer manter o regime da comunhão parcial de bens, porque esse é o regime legal, é de 50% para cada um, só que, eventualmente, esse casal entende que um tem uma profissão que rende valores mais altos, e o outro tem um cargo que é estável, que não tem ali uma variação. Eles podem mudar esses percentuais? Podem mudar. Podem, por exemplo, colocar 60% de um, 40% para o outro, rompendo essa ideia dos 50-50, né? Então, eles podem colocar critérios diferentes. Por exemplo, a gente elege como base o regime da separação de bens. No regime da separação, então, no pacto, cada um vai ter o que adquirir, os bens não se comunicam, mas a gente quer, para preservar, eventualmente, a situação de um cônjuge que venha sair do mercado de trabalho, a gente quer que, para os bens imóveis, aplique-se o regime da comunhão parcial. Nós vai descendo ao nível de detalhamento. Isso aí, a gente pode fazer o ajuste de acordo com as necessidades. Agora, é claro que é a pessoa, é só quem está no relacionamento que sabe das suas necessidades, né? Estou trazendo aqui algumas possibilidades. A gente tem essas possibilidades todas. Excelente. E até para saber, por exemplo, que esse tipo de escolha, né, ou essas escolhas que a gente está falando que o pacto antinupcial pode proporcionar, são feitas aqui no Espírito Santo já em alguns cartórios, inclusive, né, Carol? Assim, o pacto antinupcial, ele é feito em tabelionatos de notas. E o que eu tenho percebido, pelo menos na nossa prática, daquilo que a gente recebe de notícias também, do próprio sindicato, é que antes os pactos eles eram muito simples. As pessoas só colocavam assim, eu não quero o regime de comunhão parcial, eu quero o da separação. Então só mudavam o regime. Só que com o passar do tempo, os próprios advogados foram entendendo a importância desse instrumento para poder já fazer esse planejamento mais detalhado. Então, os pactos foram ganhando
um grau maior aí de detalhamento. Então, sim, como a gente conversava antes, nós temos pactos, por exemplo, que estabelecem o valor a cada ano de relacionamento. Se a pessoa for ficar casada, a cada ano de relacionamento vai receber X reais. Então, esse é um exemplo também patrimonial, porque tudo que disser respeito ao patrimônio, a dinheiro, a princípio o pacto pode tratar. Então, tem situações como essa, de pactos que vão colocar como se fosse uma compensação. Eu não sei qual é a intenção, palavra, né? Qual é a intenção de quem pensa nisso, mas a gente já viu cláusulas dessa forma. E também as questões existenciais, que fogem da questão patrimonial. Essa parte é muito importante, porque foge, acho que até do olhar comum que as pessoas têm para esse instrumento, né? Então, até essas regras de convivência durante o relacionamento, gente, colocadas num documento, observada pelo tabelião, reconhecida, né, e que tem uma força, acho que toda a força, né, na hora desse relacionamento terminar, né, da separação. Essas cláusulas existenciais, elas vêm aparecendo com mais frequência. Então, nós temos, por exemplo, divisão de tarefas domésticas. Tem pessoas que já colocam ali, naquele documento, que é um documento público, a gente fala, assinei no cartório, não é assim? Sim, então, sim, por isso. Aí, já colocam divisão de tarefas domésticas, colocam multa por infidelidade. Então, se eventualmente tiver alguma traição, o pacto já traz a previsão da multa. Essa cláusula já foi validada em algumas decisões judiciais, os juízes, porque é claro que elas vão ser analisadas no fim, lá na frente, né? Se realmente forem descumpridas. Questões relacionadas à criação dos filhos, a escolha da instituição religiosa, de reprodução assistida, se eles vão se submeter à reprodução assistida, o que eles pretendem. Então, todas essas questões podem ser incluídas num pacto. Impressionante, porque acho que você, como eu, ficou pensando em tudo isso, nessa possibilidade que talvez a gente nem soubesse que era possível, né, acontecer nisso. Você falou, né, que esse detalhamento está cada vez maior, né, que os advogados também passaram a se debruçar mais sobre isso. É um movimento muito recente isso, Carol? Ou já nem tanto assim também? Não, é mais recente, assim. Já é possível trazer cláusulas como essa há bastante tempo. O nosso Código Civil, ele é de 2002. E nessa parte, nós não tivemos aí uma grande mudança. Então, quer dizer, nós já temos aí há mais de 20 anos essa possibilidade. Mas o pacto existe antes disso. No Código Civil passado também existia, mas a questão em relação a esse ponto, a exploração dos temas é mais recente. O instrumento, né? Usá-lo ainda mais, né? Usar as ferramentas que ele traz. Excelente. E a gente não está falando aqui sobre o pacto de namoro, tá? Né? Que essa é uma outra história. A gente está falando de quem vai se casar. Portanto, nós vamos para o intervalo. Eu sei que você vai ficar pensando um pouquinho nisso. Na volta, a Carol continua então falando com a gente aqui sobre esse tema e até nos explicando ainda mais sobre esse uso também. A gente volta já. De volta, então, ao nosso programa em destaque aqui na sua manhã da TV Sim SBT. Nosso assunto hoje falando sobre, vou até olhar para não errar, pacto antinupcial. Para a gente não errar, inclusive, até os nomes corretos dos documentos que, por exemplo, podem registrar vontades do casal que vão ali antes da união ou casamento propriamente. Isso pode reger patrimônio, mas também as regras existenciais, essa convivência, então, para ter ali algum tipo de balizamento quando uma possível separação acontecer. Claro que ninguém está pedindo para que isso aconteça, mas é para evitar dirimir, diminuir os conflitos que a gente vê que cada vez crescem muito. Essas regras, então, inclusive, podem estar presentes e devem ser discutidas pelos casais no momento anterior à assinatura do documento de casamento. Nossa convidada aqui, que sinaliza, inclusive, esses pontos que eu acabei de abordar, a Carolina Romano, que é diretora de tabelionato de notas do Sinoreg do Espírito Santo,
que gentilmente traz esse esclarecimento aqui para a gente de um assunto que passa a ser muito curioso para quem não sabia, relevante para todos que podem ter acesso a esse documento, então, o Pacto Antinupcial. E aí, Carol, a gente volta nessa conversa, é porque fica tentado a falar pré-nupcial, né? Mas acho que não tem problema. O importante é que a gente entenda qual é o instrumento, né? No popular, a gente vê muito em filme essa história do pré-nupcial. E aí vem eu acho essa ideia. Mas, tecnicamente, é isso mesmo. Antinupcial, porque é antes do casamento que ele tem que estar pronto já, né? Então, a gente avança para saber sobre outros pontos aqui. Tem um ponto, acho que, Carol, que a gente já devia explicar, eu acho, que são os limites disso, né? Porque do jeito que, né, as pessoas podem absorver essa informação, pode achar, não, mas eu tenho que colocar tudo, então, ali, que eu quero, que eu não quero, minhas vontades ou não, já nesse papel. E como é que é essa leitura disso? Nós temos que entender que existem limites ao pacto. O pacto, a princípio, ele surge para reger as questões patrimoniais, mas ele pode, eventualmente, sim, contemplar essas existenciais, acabam sendo comuns, o aumento, a gente percebe desse tipo de cláusula, mas nós temos como limite uma coisa que é um pouco abstrata, que é a dignidade da pessoa humana. Então, nós temos como um primeiro filtro a fazer, entender, será que essa cláusula viola a dignidade da pessoa humana? Porque, às vezes, a pessoa quer entrar num grau de detalhamento que pode representar um direito que ela está abrindo mão. E existem alguns direitos chamados direitos indisponíveis, que esses a gente não tem também como colocar no pacto. Então, eu vou tentar exemplificar. Por favor. A gente não poderia, a meu ver, colocar no pacto, por exemplo, quem vai ter a guarda do filho no futuro, já como uma regra consolidada. Porque eu não sei se, eventualmente, se esse casal se divorciar, se aquela pessoa que no pacto ficou com a guarda, se ela tem as melhores condições para isso. Eu também entendo que a gente não pode estabelecer já de plano um valor rígido de alimentos, de pensão alimentícia. Eu posso colocar ali algumas balizas? Posso. O pacto serve para isso. Mas já colocar como uma regra definitiva, porque eu não sei se haverá necessidade e condição da outra, a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem paga. Exato. Isso eu só vou saber se eventualmente houver um desfazimento e lá na frente, né? Então, eu acho que esses cuidados também são importantes na hora de fazer o pacto, para a gente não colocar ali regras que já sejam uma violação dos direitos e que também tragam dificuldades de execução no futuro. Então, a gente também não pode colocar... Eu acho que o espírito não é esse, né? Não é da gente começar um casamento com um pé de guerra. Então, Exato. É para tentar normatizar questões mais amplas, a meu ver. Bem lembrado. Eu acho que ficou muito claro, inclusive, sobre a importância disso, mas também a não banalização de um instrumento assim, que foi ganhando, claro, muito mais uso, como a Carol até nos explicou, aqui mesmo no Espírito Santo, mas que a gente tem que pensar justamente nesses limites, né? E eles existem. Então, apesar de tudo, eles existem, apesar de vontades, aliás, esses limites já estão colocados para esse instrumento. Só que ele ganhou também, ele sempre ganha muita repercussão, né, Carol, o Pacto Antinupcial, por causa de casos famosos, né? E aí, alguns sempre aparecem com muita repercussão na própria imprensa, né? E isso também faz aproximar um pouco, mas pode vir com uma informação errada, até porque casos de famosos do exterior, que tem outro regramento, Exato. Nem sempre é aplicado, ou muitas vezes não é aplicado nem no Brasil, né? Tem muitos casais famosos que fazem o pacto. A gente, em geral, não tem, assim, não vai procurar, não tem acesso a isso para ter certeza se realmente tem essa cláusula lá. Sim. Mas tem essas notícias de famosos, Kim Kardashian, que dizem que estabeleceu $1 milhão por ano de casamento. Então, se separasse, ganharia 1 milhão por ano. Dizem também que a realeza tem o pacto que a pessoa já abre mão de todos os títulos e todas as propriedades, caso venha a se divorciar. E tem os contratos de namoro que não se confundem, nós não podemos confundir, porque o namoro não é um estado civil, o namoro não muda a situação jurídica da pessoa, mas alguns famosos têm feito esse contrato e ele também tem ficado na mídia. Então, a gente tem lá cláusulas de namoro que a pessoa coloca como ela quer ser chamada, que tipo de apelido deseja ter. A
princípio, isso tudo seria possível. Mas assim, eu tento trazer aqui a leitura que talvez você tenha também em casa, né? Mas é porque parece que é muito... Vai virando impessoal até, né, Carol? Mas isso, claro, é dentro da sua profissão e até representando uma entidade tão potente, né, como o Sinoreg, pode nos explicar isso. Mas acontece. Acontece. Nós temos uma sociedade cada vez mais plural, né? As pessoas têm ali a sua perspectiva de vida. E de relacionamento. Né? O nosso papel no tabelionato, nos cartórios de notas, a nossa função é formalizar a vontade das partes, não a minha. Então, a vontade daqueles que comparecem ao serviço. Mas é evidente, com os limites da lei, com os limites que a gente tem que obedecer e dando a forma adequada para preservar, para dar segurança a esses documentos. O contrato de namoro pode preservar patrimônio, então, também? O contrato de namoro, se é namoro, não há impacto jurídico nos bens. Porque o namoro não gera direitos sobre os bens adquiridos durante o namoro. E aí, justamente por receio, algumas pessoas fazem o contrato de namoro para deixar claro que aquilo não é uma união estável, por exemplo. Tá. Para marcar. Então, é uma opção. Bem lembrado. É uma opção para tentar separar os momentos. Olha, nesse momento aqui, E o que vai diferenciar? Não tenho a intenção de constituir família. Ainda não, porque eu estou só namorando. Entendido. Então, tá vendo? Esclarecimento que é bom quando a gente tem a presença aqui da nossa entrevistada, a Carol Romano, no nosso Em Destaque hoje. Voltando, então, aqui para o pacto antinupcial, por exemplo, tem pessoas que podem estar nos assistindo, já fizeram a sua união, já têm, né, a sua certidão de casamento, mas não fizeram esse tipo de pacto. Eu posso fazer agora? Não. O pacto ele tem que ser feito antes do casamento. Para quem já casou e quer, por exemplo, mudar o regime de bens, aí somente por um processo judicial, com autorização do juiz. Por quê? Para evitar fraudes. Às vezes a pessoa ela é casada em um regime e ela tem devedores, ou né, ela está devendo, ela tem credores. Então, para evitar uma blindagem patrimonial indevida, então só com algumas certidões, com a demonstração de que a mudança é possível, na via judicial é que pode ser alterado o regime. Certo. Esclarecimento muito legal aqui, Carol, trazendo até com essa clareza tão importante para a gente ter hoje em dia, muito difícil, né? Que a gente não caia numa fonte errada, por isso que esse programa, né, é muito feliz trazendo ela conosco para essa conversa hoje, viu, Carol? Mas voltando aqui para as pessoas, por exemplo, interessadas em fazer esse pacto antinupcial, eu preciso ter a figura do advogado comigo para produzir esse documento? Não é obrigatória a presença do advogado na elaboração do pacto antinupcial. O que a gente percebe é que as pessoas que têm algumas necessidades muito específicas, elas acabam buscando o advogado para que o advogado auxilie e oriente as consequências daquilo que elas estão botando lá. Mas uma das funções do tabelião de notas é orientar as partes a respeito daquilo que elas estão manifestando. Então, para o pacto, não se exige. Para o casamento, também não se exige advogado. Muito bem. E não precisa ir no cartório, fisicamente, né? A gente não precisa estar presente lá, então, no cartório para poder fazer esse registro. Explica pra gente, Carol, esse e outros serviços, tá? Mas vamos focar nesse aqui. Fábio, eu costumo brincar que hoje a única razão da pessoa ir ao cartório presencialmente é tomar um cafezinho com a gente. Porque todos os serviços de cartório podem ser feitos de forma eletrônica. Então, a gente brinca que Brinca não, porque é bem sério, né? É o cartório digital, na palma da mão. Verdade. Do celular, com o celular, qualquer pessoa pode fazer o requerimento da emissão de um certificado digital gratuitamente. E esse certificado digital, ele vai ser suficiente para assinar todos os documentos. Então, ao invés de fazer um cartão de firma, um reconhecimento de firma físico, isso vai ser substituído por essa assinatura digital. Chama e-notariado. E aí o e-notariado, ele serve para assinatura de escrituras, procurações, todos os documentos de cartório, todos os instrumentos notariais são feitos de forma eletrônica. A gente vai mandar, vai ter o contato com o usuário, lógico, e ele assina com o seu celular. Parece, até você falando disso, Carol, que parece que não é de um uso meu, pessoa física, né? Parece que a minha empresa precisa ter isso. Mas não, né? A gente tem tantos serviços que podem ser feitos com a segurança que os cartórios, né,
fazem e tem o reconhecimento público disso, né, fé pública, que a gente tem que estar atento que isso existe, que pode ser acessível e é acessível, né? Sim. E o certificado, como eu falei, ele é emitido gratuitamente e por meio dele o usuário vai conseguir assinar todos os demais documentos sem sair de casa. Que bom. Repetindo o nome então pra gente? E-Notariado. A gente vai deixar na tela aí para você ver então direitinho esse endereço e o nome também, claro, para você saber aqui com o trabalho então do Sinoreg do Espírito Santo. É um dos sistemas, acho que mais importantes e vamos chamar assim, mais atual, né? Para a vivência das pessoas que, claro, né? Sempre, uma hora ou outra vão precisar, por exemplo, né? Vender um carro e algum outro tipo de transação patrimonial também, que a gente falou tanto aqui. É importante que isso, então, seja acessível e que você saiba que esse instrumento existe. Muito importante mesmo. Porque a pessoa pode precisar assinar contratos e existem outros assinadores, a gente sabe que existem outros assinadores, mas esses assinadores nem sempre têm a fé pública, nem sempre têm a validade. Eles às vezes vêm só por um e-mail, você pode criar um e-mail falso e usar aquele e-mail, então já há notícias aí de fraude usando o Gov que não tem aquele mesmo padrão de segurança. Então o e-notariado é uma tecnologia mais segura. Muito bem. E sabendo de tudo isso e muito mais com essa conversa hoje, né? Nosso tempo já está terminando, sabendo aí de contrato de namoro, pacto antinupcial. Acho que a gente se aproxima de um mundo que talvez não fosse, né, muito esclarecido para a maioria das pessoas, mas com a sua ajuda aqui a gente conseguiu saber que essa discussão pode acontecer no casal para se chegar a um entendimento, né? Mas não, como você disse até numa resposta sua, né? Começar um relacionamento num pé de guerra já, né? Com certeza. Inclusive nem é o objetivo isso. A gente trouxe a conversa para ter esclarecimento mesmo. Que bom que a gente conseguiu, né, Carol? Obrigada, Fábio. Eu que agradeço o convite. Que bom, e participe mais vezes com a gente aqui também, com tantas iniciativas aí do Sinoreg do Espírito Santo, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço mesmo. E obrigado a você pela sua audiência e hoje saindo dessa manhã aqui, muito mais esclarecido e esclarecida, né? O casal esclarecido também sobre essa conversa aqui no nosso Em Destaque. Tenha um bom dia e o convite fica para que você volte no nosso próximo programa. Até lá. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado.